Fala, crias, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CryptoCria, um vídeo um pouco atípico, tá? Geralmente eu faço esse relatório aqui só para a comunidade fechada, mas eu tô percebendo o pessimismo tomando conta do coraçãozinho de vocês e resolvi fazer esse vídeo aqui aberto para poder acalmar o coraçãozinho de vocês, dar uma esquentada no coração. Então já senta o dedo no like, segue o canal porque lá vem pedrada e como eu disse, isso daqui geralmente é feito só para os membros da comunidade e hoje eu vou soltar aqui para vocês, tá? Então aqui é um relatório que eu faço toda sexta-feira da carteira, né? A nossa atualização semanal do portfólio, onde eu trago também todas as notícias mais relevantes e o que está acontecendo no mercado e para onde eu acredito que nós estamos caminhando. Eu vou compartilhar isso com vocês. Então, se você ainda não seguiu, segue o canal, beleza? Então aqui eu começo trazendo o índice de medo e ganância, tá, pessoal? Então, ó, tivemos uma retração aqui de 37 pontos no índice de medo e ganância, pessoal, mostrando como o mercado ficou extremamente pessimista de uma semana para outra. Isso aqui está muito relacionado a alguns FUDs que a gente vai destrinchar ao longo desse relatório, tá? O que é FUD? Medo, dúvida e incerteza. Geralmente é um boato que se espalha e você, por falta de conhecimento, entra em desespero. E aí o FUD está muito relacionado a vendas da MTGOX, vendas do governo alemão e americano, as quais vamos abordar aqui ao longo do nosso relatório, tá? E qual foi a última vez que a gente alcançou um índice tão baixo assim, um Fiat Grade Index? Então a gente tira o zoom um pouquinho e a gente vê que a última vez que chegou perto, tá? Num período de um ano, foi em setembro de 2023, pessoal. E o que estava acontecendo em setembro de 2023? A gente estava vindo de uma queda aqui, ó, do final de agosto, uma correção boa, se a gente desse um zoom aqui, era uma correção boa, o mercado ficou extremamente pessimista e logo depois a gente deu-lhe essa porrada aqui para cima com mais de 100% de valorização. Nessa época aqui, o preço do Bitcoin estava cotado em 25 mil dólares. Agora nós estamos cotados em 55 mil dólares, tá? Mais que o dobro. E o índice de medo chegou tão baixo quanto quando a gente estava em 25 mil dólares, pessoal. Então vamos começar entender aqui, ó. E a gente chega aqui no relatório dos ETFs. Então, mesmo com o mercado corrigindo essa semana, nós tivemos um influxo positivo. Então, segunda-feira a gente teve um influxo bem grande, de 3.397 bitcoins, terça-feira de 27 bitcoins, quarta-feira 283 bitcoins, quinta ontem foi feriado e hoje nós também tivemos um influxo positivo, pessoal. Então, fechamos uma semana positiva após 4 semanas de influxo negativo. Hoje saíram dados do payroll, saíram dados do índice de emprego americano, que deixou o mercado um pouco mais otimista e deu uma recuperada com relação à pancada que deu ontem à noite no mercado. Agora vamos entender o motivo dessa correção, tá? Então, quando a gente vem aqui, vamos começar, né? Governo americano, governo alemão e MTGOX. Vamos começar pela MTGOX. Então, eu extraí alguns dados, né? Então, a maravilha da transparência da blockchain é que a gente consegue visualizar tudo que está acontecendo, pessoal. Qualquer um de vocês pode entrar aqui e visualizar esse saldo na wallet da MTGOX. Então, já falamos bastante sobre a MTGOX, uma corretora que chegou a ser a maior da sua época, onde cerca de 80% do volume negociado de bitcoins diariamente era através dessa corretora. Em 2014, sofreu um hack, onde veio a perder cerca de 850 mil bitcoins. Até hoje, seus clientes esperam o ressarcimento. Alguns pontos importantes que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Em todos os ciclos, nós temos esse fantasma da MTGOX. Em todos os ciclos, nós temos correções ocasionadas, porque surge um boato que a MTGOX vai começar a ressarcir os seus clientes e o mercado rapidamente entra em pânico porque é um volume de 8 bilhões de dólares e o mercado, por medo de cair, já antecipa e cai, perfeito? E a gente está vendo realmente uma antecipação, porque como a gente vai visualizar aqui, ainda não teve nenhum pagamento, ainda não teve nenhuma venda, ainda não teve nenhuma saída da carteira da MTGOX, tá? Então a MTGOX, como eu falei, era uma das maiores corretoras, era a maior da sua época, 80% do volume transacionado passava por lá, então era muita coisa, pessoal. E sofreram um hack, que eles perderam 850 mil bitcoins. Isso naquela época era um percentual muito alto dos bitcoins em circulação, perfeito? Então hoje eles possuem aqui um pouco mais de 141 mil bitcoins. Alguns pontos importantes com relação ao ressarcimento. Eu já falei muito sobre isso daqui e no Comunidade Fechada eu falo diariamente sobre isso aqui, mas eu vou continuar falando, tá? O ressarcimento ainda não deu início. Então, a gente tinha uma data prevista de 1º de julho a 31 de outubro, o que vai fazer toda essa pressão de venda que o mercado está especulando ser dissipada, pessoal. Esse ressarcimento vai ser feito de forma gradativa. E mesmo com a data de 1º de julho, ainda não deu início. Então, hoje nós recebemos um papo que a MTGOX começou a negociar e tal. Não começou, tá bom? A gente vai bater isso aqui daqui a pouco. Segundo que 20% desses bitcoins que vão entrar em circulação para que sejam ressarcidos, né, os clientes vão para 2 grandes gestoras que compraram
o direito de recebimento desses bitcoins, tá? Que já deixaram claro que não pretendem vender, são investidores institucionais que entendem de ciclo de mercado, não vão vender com o mercado corrigindo, apesar, eles não, né? Mas apesar dos investidores daquela época estarem com um lucro muito extremo, tá? Eu trouxe aqui que boa parte desses bitcoins serão distribuídos para mais de 200 instituições, que também ameniza esse potencial de dumping simultâneo, pessoal. E cabe ressaltar que ainda não foi dado início à distribuição desses bitcoins, como compartilhado em alguns portais de notícia. Houveram sim movimentações de saída, mas depois os valores retornaram para o wallet da MTGOX, como podemos observar abaixo. Então, se trata aqui, eu peguei hoje, tá, pessoal? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, eu acabei de tirar esse extrato aqui, a gente pode perceber que sim, ó, realmente saíram 47 mil bitcoins, que depois retornaram, que depois saíram de novo, que depois retornaram aqui, ó. Então, a gente está tendo sim uma saída, na verdade a gente está vendo só uma movimentação. Essa grana está indo para uma outra carteira e está voltando, pessoal. Então, realmente, muito pouco saiu sem ter retornado da wallet da MTGOX. Então, é mentira, é uma falácia por enquanto que esses bitcoins estão entrando em circulação ou estão sendo vendidos, perfeito? E quando a gente vem para o governo alemão aqui sim, e no meu ponto de vista, eles estão fazendo isso até de uma forma burra, tá? O governo alemão, por outro lado, tem se mostrado um vendedor consistente. Realmente, os caras estão vendendo todo dia bitcoins. Vendendo cerca de 10 mil bitcoins nos últimos 15 dias. Então, em 15 dias, eles venderam cerca de 10 mil bitcoins, possuindo agora em seu portfólio cerca de 40 mil bitcoins que estão avaliados aqui em 2 bi de dólares, como a gente pode perceber nessa imagem aqui, tá? E aqui é quando começou a venda desses bitcoins, que foram dia 19 de junho. E desde então, o portfólio deles diminuíram aqui cerca de 10 mil bitcoins, tá? Então, a gente tinha um portfólio aqui de 50 mil bitcoins que caiu para 10 mil bitcoins. E aqui sim, as movimentações diárias deles. Aqui sim, eles estão realizando. Inclusive, Justin Sun, né, que é o CEO da Tron, na verdade, né, cogitou a hipótese de falar com o governo alemão de comprar a P2P deles, porque aqui o governo alemão está vendendo, fazendo com que o preço caia, e aí eles vendem mais, então estão vendendo cada vez a preços mais baratos. Por isso que eu acredito que isso aqui é uma forma burra de se vender, tá? Porque existem diversas outras formas de realizar sem tomar todo esse loss. E quando a gente vem para o governo americano, a gente vê que esses caras não estão realizando, pessoal. Não estão realizando de maneira como o governo alemão está realizando, tá? Quando a gente vem para o governo americano, ele já possui aqui um volume muito maior de cripto, uma diversificação muito maior também, então possui uma bag de Ethereum, de USDT, de WBTC, de BTC, avaliadas aqui em mais de 12 bilhões de dólares. Tá? É bastante coisa, eles possuem aqui, deixa eu ver, 213 mil bitcoins aqui, se eu não me engano é 0,9 da oferta de bitcoins, e a gente pode perceber aqui, quando a gente chega em 2024, ó, e está consistente a quantidade de bitcoins que eles possuem. De 2022 para 2023 deu uma queda, mas está consistente. Eles fazem uma venda ou outra de forma esporádica, movimentam por vezes o dinheiro, mas não realizam vendas, tá bom? Então, isso aqui também é FUD, pessoal. É especulação sem você olhar. A blockchain é transparente, ela mostra para você tudo o que está acontecendo. Aqui são as últimas movimentações da carteira. A gente consegue visualizar isso por meio de alguns aplicativos, tá bom? Ressaltando também que eu dando uma olhada na carteira do governo americano, os caras estão alavancando na AVE, que é um protocolo de empréstimo, né? Devem estar querendo fazer um yield a mais para poder pagar a dívida trilionária que eles estão metidos, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. MTGOX não começou ainda a venda. Governo alemão realmente estão vendendo. Governo americano não estão vendendo, tá? Então aqui dos três a gente só tem um que realmente está vendendo, que é o governo alemão, e mesmo assim o mercado está caindo mais por medo de cair, por notícia do que por pressão de venda por parte desse governo alemão, perfeito? E aí a gente entra aqui numa área de liquidação e alavancagem, então o mercado estava extremamente alavancado. Uma movimentação pequena para baixo faz um trader ser alavancado, ser liquidado, que faz o preço cair mais um pouquinho, que faz outro ser liquidado, que faz o preço cair mais um pouquinho, que faz outro ser liquidado, e a gente vem fazendo esse efeito cascata, tá? De forma que nas últimas 24 horas nós tivemos 579 milhões de dólares liquidados entre shorts e long, tá? Então long é quando você está apostando na alta do mercado e short contra o mercado. Então a gente vê aqui que, ó, 443 milhões de longs foram liquidados e de short 136 milhões. Então isso daqui é uma das liquidações, né? Esses 2 dias, né? Pode botar até 48 horas aqui. Uma das maiores liquidações que a gente teve ao longo do ano. Só ficou atrás aqui de 3 de março e de 12 de abril. Então o mercado estava extremamente alavancado. Quando ocorre esse tipo de liquidação,
para o médio prazo é bom porque dá uma limpada naquela alavancagem do mercado para que ele suba de forma mais consistente, saudável e livre de alavancagem. Quando a gente olha para o balanço de cripto em exchanges, a gente vê que no dia de hoje a gente teve uma saída aqui relevante de bitcoins das exchanges, tá, pessoal? Então, esse candlezão aqui, ó, de saída foi no dia de hoje. Eu tirei esse print aqui hoje, realmente, isso daqui é no dia de hoje. Eu gosto de pegar ao longo da semana. E a gente vê que teve uma retração, uma diminuição na quantidade de bitcoins dentro das exchanges ao longo dessa semana. O que isso aí significa? Investidores não estão querendo mais vender seus bitcoins, tá? Claro que a redução ainda foi pequena, mas é um ponto positivo que pode melhorar na pressão de venda, tá? Quando a gente olha para Ethereum, a gente teve um leve aumento de entrada de Ethereum dentro das corretoras. E quando a gente olha para o dólar, o USDT, a gente teve uma pequena retração. Então, quando a gente tem uma retração de dólar, nas corretoras não é tão bom. Isso daí significa que poucas pessoas, né, na verdade, está diminuindo a quantidade de volume de compra de outros ativos, perfeito? Então, quando a gente tem ativos como Bitcoin e Ethereum saindo das corretoras, diminuindo o balanço de Bitcoin e Ethereum das corretoras, isso é um ponto positivo, porque significa que as pessoas não estão querendo vender, estão sacando para sua wallet esse ativo e não querem vender. Agora, quando a gente tem uma saída também desse stablecoins, também significa que as pessoas não querem comprar. Então, os dados estão meio mistos aqui, mais positivo aqui para o Bitcoin no curto prazo. Perfeito? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Correção do mercado, isso aqui é muito importante. Então, eu trouxe aqui uma imagem que mostra para vocês correções ao longo de bull market, tá? Então, não é porque a gente está em bull market que o preço vai subir em linha reta, pessoal. O preço sobe em escada, com correções. E isso daí é saudável e é importante para que a gente saiba se posicionar e surfar. Então, ao longo dos outros ciclos, uma correção de 30% era super natural. E nesse ciclo, a gente está vendo uma correção menor. Então, com a correção de ontem, o Bitcoin sendo negociado abaixo dos 54 mil, bateu de 53.500 mais ou menos, a gente viu uma correção de mais ou menos 22%, 22% a 23% do seu all-time high de 73 mil dólares, o que está muito safe, o que está muito dentro dos parâmetros naturais e até brandos para um bull market, tá? Não foi a primeira e não será a última correção ao longo desse bull market. Tenha calma, jovem gafanhoto. E outra, se esse conteúdo aqui tá sendo bom para vocês, se você ainda não curtiu o vídeo e seguiu o canal, é muita vacilação. Aqui embaixo, também na descrição, vou deixar alguns links e eu vou deixar o grupo do WhatsApp 100% gratuito, tá, pessoal? Então vocês entrem lá, que somente hoje eu mandei um podcast de 10 minutos lá explicando tudo que estava rolando, 6 horas da manhã, para a galera ficar tranquilo, já acordar tomando um cafezão bem safe. Então eu mando isso aí, esse áudio geralmente 6, 7 horas da manhã, de segunda a sexta. Perfeito? Entrem lá, além daquele grupo, ser a porta de entrada para a nossa comunidade, onde vamos reabrir vagas no dia 6 de agosto, que vamos comunicar só lá. Voltando aqui para o assunto, a gente tem que se ligar. Esse aqui é o gráfico mais importante, que é o gráfico que mede a liquidez global. E aqui ele sobrepõe a correlação do ciclo do Bitcoin com a liquidez global. Então a gente percebe que toda vez, eu vou pegar esses dois ciclos aqui que são mais novos, né? Que a gente não tinha muita informação ainda, que toda vez que a gente tem uma injeção de liquidez, olha isso aqui, ó, porrada. Olha aqui o preço do Bitcoin ao time high. Injeção de liquidez, preço do Bitcoin ao time high. Agora, quando a gente tem uma fuga de liquidez, aqui liquidez baixinha, bear market, liquidez baixinha 2022, bear market, a liquidez começou a voltar de uma maneira muito tímida ainda, pessoal. Governo não, Banco Central canadense, Banco Central Europeu cortaram os juros. Parece que esse foi um mês sem aumento de juros ao redor do mundo. Então, nenhum banco central ao redor do mundo aumentou os juros nesse mês. Isso aí não acontecia já há alguns anos. Mas o que todo mundo está esperando? O corte de juros na taxa de juros dos Estados Unidos. Afinal de contas, é a maior economia do mundo e é onde todo mundo está olhando. Com esses dados macros melhorando, está começando a ficar mais claro um corte em setembro, tá bom? Muitos analistas especificam somente novembro, mas o mercado como um todo, cerca de 60%, 70% do mercado, está apostando nesse corte para setembro. Se a gente vê esse corte e uma injeção de liquidez, aí sim a gente vai começar a ver essa porrada no mercado. Então, não caiam nessa falácia que o bear market voltou, que o ciclo de alta acabou. Isso daqui é o que a gente chama de armadilha de urso. Isso aqui é para fazer você desistir do mercado. Você que entrou na perspectiva de ficar rico com o halving, comprou Bitcoin 73 mil dólares, tomou essa porrada na cabeça e não saiu do mercado ainda, não saia do mercado, porque daqui a alguns meses você já vai estar positivo. E você que já é pedrada, já pegou 22, que foi o maior bear market da história, me admire você, tá desesperado com isso, você já é um cara cascudo.
Quem vivenciou 2022 não tem medo de mais nada dentro do mercado cripto, coração de pedra, coração gelado. Perfeito, pessoal? E aqui eu não vou mostrar para vocês porque aqui é reservado para a parte da comunidade fechada, que é a alteração do nosso portfólio, nossa alocação atual e a nossa variação semanal. Lembrando também que hoje saiu um airdropzinho para quem faz stake de Júpiter. A gente pegou lá quase $1.000, tá bom, pessoal? Vai sair para dar o claim amanhã e eu quero trazer agora uma breve conclusão aqui para vocês. Então, ao longo dessa semana tivemos uma correção bastante acentuada, muitas delas ocasionadas por FUD, que eu já mostrei para vocês o que é e o porquê que foram ocasionadas por FUDs, ligados à venda do governo alemão, americano, como aprofundamos ao longo do nosso relatório. E MTGOX, faltou eu adicionar aqui. Então, no curto e médio prazo, temos diversos catalisadores positivos. Acabei de falar, possível corte na taxa de juros em setembro, possível começo de negociação de ETF de Ethereum na semana que vem, e o ciclo está se repetindo, pessoal. Então, eu estou extremamente otimista ainda. Antes de ontem eu fiz aporte, ontem eu fiz aporte, hoje eu fiz aporte. Amanhã, se eu acordar, o mercado estiver corrigindo, vou fazer outro aporte em posições que eu tenho extrema convicção. Aproveite esse momento para rebalancear a sua carteira em posições de convicção, tá? Então, desde a criação do portfólio, em julho, a carteira já teve uma valorização de mais de 35 vezes, no período em que o Bitcoin fez 87%, tá? A gente já sofreu uma boa correção na carteira, que é normal, o mercado sofreu uma boa correção, e eu até trouxe aqui agora. O Bitcoin chegou a ser negociado abaixo de $54 mil no dia de hoje, demonstrando uma correção de cerca de 23% desde o seu topo, $73 mil. O que está perfeitamente alinhado, como eu mostrei para vocês, com a correção ao longo de bear market. Não, perdão, pessoal, olha aí, estão querendo me sabotar. Bull, vou botar até maiúsculo, bull market. Contudo, nosso portfólio teve uma correção de 30%, o que também está bem bom, está bem safe. Então, Bitcoin corrigiu 23%, o Bitcoin é o que corrige menos. Nosso portfólio está bem equilibrado, né? A gente tem cerca de 55% em posições mais sólidas, tá? Entre elas o Bitcoin, ela é a nossa terceira maior posição. E se o Bitcoin caiu 30%, a gente viu muita carteira aí sofrendo 60%, 70%, porque as altcoins realmente sofreram bastante, mas a gente está posicionado em algumas altcoins que até subiram, como o TAP, subiu esses dias aí, mesmo com o mercado corrigindo, ela subiu mais de 25% ao longo da semana, e a gente teve uma correção pequena perto do Bitcoin, um pouquinho mais do que o Bitcoin, o que eu acredito que vai ser um combustível muito bom para a volta do anzol. A gente está muito bem posicionado em surfar esse ciclo de alta. Então, jovem gafanhoto, se você ainda não curtiu o vídeo, se você ainda seguiu o canal, você é um baita de um vacilão. Eu acredito que esse conteúdo aqui vai acalmar o seu coração, vai deixar você mais tranquilo e te mostrar a grande oportunidade que você está vivenciando. Entrem no link aqui do grupo do WhatsApp, cliquem e entrem, e eu espero vocês lá na comunidade. Bom final de semana a todos vocês. Nos vemos na segunda-feira com áudio lá no grupo do WhatsApp e aqui com o nosso Cria News às 13 horas da tarde. Fiquem com Deus, bom final de semana, aproveitem a vida. Forte abraço.